E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso estudo do programa Portugal Web, hoje nós vamos criar um programa novo e vamos então, ao editar esse programa, permitir que a gente faça o cálculo da média de duas variáveis, por exemplo. Então eu vou criar aqui um novo programa em branco. Podemos observar que ele já cria para a gente o programa, a função início, para que a gente possa começar o processo de digitação. Então a gente vai clicar aqui na tela e aí ele vai abrir a possibilidade da gente criar o nosso programa. Para começar a identificar direitinho, nós vamos colocar aqui um comentário para que a gente possa expressar o que a gente está fazendo. Então nesse primeiro momento nós vamos fazer uma declaração de variáveis. Então, nesse processo, nós acabamos de fazer a declaração da variável no sentido de que nós estamos expondo um comentário do que nós vamos fazer no próximo passo. Eu vou criar variáveis para que a gente possa armazenar as duas notas que nós vamos receber e uma variável para armazenar o resultado da média destas notas. Então, nota é uma variável do tipo real, porque ela pode assumir valores decimais, ou seja, eu posso ter dízimas. Então, eu posso ter uma nota, por exemplo, 7,2 em 10. Consequentemente, isso é um tipo de representação real. Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo real. Eu posso só clicar ali para ele completar. E essa variável vai se chamar N1, nota 1. Eu vou criar uma outra variável também do tipo real, que é a variável nota 2. E eu vou criar então uma terceira variável que vai receber o resultado, que é também uma variável do tipo real, porque se ela vai somar números reais, ela também tem que ser do tipo real. E eu vou criar aqui uma variável que vai ser ou vai representar a média dos valores das minhas notas. E aqui ela não pode assumir o valor média com acento porque é um caractere especial e a gente não usa caracteres especiais no processo de criação de variáveis. Ok, criamos as três variáveis. Agora nós vamos fazer o processo de entrada de dados. Então eu vou sinalizar aqui através de um comentário que eu vou fazer agora uma entrada de dados. Ok. Então, no processo de entrada de dados, é interessante que primeiro eu informe o que eu quero. Ou seja, senão a pessoa vai ficar sem saber o que está acontecendo no processo de execução. Então, eu vou colocar aqui escreva, que é um processo de saída, apesar de eu estar querendo fazer uma entrada de dados. Eu vou abrir aqui o parênteses, vou abrir aspas duplas e vou colocar o texto que eu quero que ele imprima na tela para que você saiba o que você tem que fazer. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, digite uma nota. Isso permite que eu informe ao usuário o que eu estou esperando dele no processo de execução do código. Ok, vou mudar de linha e vou mandar ler essa nota. Leia, vou abrir os parênteses e vou colocar aqui a variável que eu quero ler. Nesse primeiro momento eu vou ler a nota 1. Ok. Para que eu possa aproveitar a escrita e não tenha que escrever de novo, eu vou clicar sobre a escrita escreva, vou clicar aqui e vou mandar copiar essa linha. Depois, na linha de baixo do leia, eu vou clicar nessa estrutura de linha e vou mandar colar. Então ele colou a linha de novo, já com um segundo procedimento de escrita. Agora eu posso também copiar a linha lá, como eu vou ter que fazer uma alteração, então ao invés de copiar eu vou escrever de novo. Leia,
Vou abrir aqui. E agora eu vou colocar nota 2, N2. Então eu já fiz aqui o processo de entrada de dados. Agora eu vou fazer o processamento das informações. Então agora eu vou processar os dados. O que é o processamento? É onde eu vou fazer os cálculos, onde eu vou explicar para o código como se calcula a média de duas notas. Então eu vou colocar aqui média, que é a minha variável, recebe, que é o comando de igualdade. Ele vai receber o quê? Ele vai receber o valor da nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Num processo de divisão, a divisão tem prioridade em relação à soma, mas respeita-se a ideia dos parênteses. Então eu vou colocar aqui um parênteses e vou colocar aqui, olha, nota 1 mais nota 2 e o resultado de nota 1 mais nota 2 eu vou dividir por 2. Então esse é o processo de cálculo de média. Então eu somo primeiro as duas notas e depois eu divido pela quantidade de notas. Depois do processo que eu estabeleci então a função de processamento, nós vamos fazer uma saída de dados. Na saída de dados, nós vamos expor o resultado. Então eu vou fazer aqui uma escrita. Então escreva. Abro aqui, abro aspas, porque eu vou colocar um texto para dizer o que eu estou escrevendo. E eu vou colocar aqui o resultado vou colocar aqui 2 pontos. E do lado de fora das nossas aspas, para que a gente possa também imprimir o resultado, a gente tem que colocar aqui o mais. E aí a gente chama a variável que a gente quer imprimir, que no nosso caso a variável é a média. Ok, ele vai fazer uma escrita. Nós já chegamos ao final do nosso programa. Então nós podemos agora executar esse programa. Aí ele vai pedir a nossa primeira nota. Digite uma nota. Por exemplo, eu vou considerar notas de 0 a 10. Então eu vou colocar aqui para facilitar o nosso cálculo de média duas notas iguais. Então eu vou colocar aqui, ó, 7. Eu quero colocar um número real, então eu vou colocar aqui, ó, 7,5, 7,5. Então a gente precisa usar o ponto. Ele pediu a segunda nota, vou colocar também 7,5. E ele deu o resultado lá. O nosso resultado é 7,5. Por quê? 7,5 mais 7,5 dá 15, dividido por 2 dá 7,5. Então nós chegamos então ao resultado da operação, onde nós ensinamos, através de um programa, o cálculo de uma média. Podemos repetir este exemplo quantas vezes a gente quiser, aplicando ali o elemento de execução. E também podemos salvar esse programa para que a gente possa utilizá-lo em outro momento. Então a gente clica ali em salvar, determina uma localidade para que a gente possa fazer esse armazenamento das nossas variáveis e nós vamos guardando os nossos programas ou os nossos exemplos.